Três notícias muito importantes e muito boas sobre o Fluminense nesse começo de terça-feira. Tô com aquela sensação de que a semana acabou de começar, porque ontem, segunda, teve jogo do Brasil, né? Muita gente ficou com um dia off, né? Teve gente que teve que trabalhar antes e depois, enfim. Aí vai de cada um, mas eu tô com essa sensação. Então vamos lá, vamos começando a semana. Voltaremos hoje com o Central no Mercado, 8 horas da noite. Teremos live aqui no canal, de terça até quinta. Sexta não vai ter, não, tá? Já tô nesse spoiler para vocês que sexta tem Brasil e Camarões, não vai ter a live. Então, essa semana teremos terça, quarta e quinta. Então, hoje tem Central no Mercado, e assim que esse vídeo acabar, você vai ser redirecionado lá para a live para deixar o seu like e ativar o lembrete para não esquecer de vir aqui debater com a gente. Antes da gente partir para o vídeo, quero só pedir para você deixar o like rapidinho aqui, dar uma moral absurda para a gente, que produz diariamente conteúdo sobre o Fluminense aqui nesse canal para você. E vamos embora, vamos partir logo para as notícias de maneira dinâmica, de maneira rápida, porque são três notícias muito importantes e muito interessantes, tá? Sobre o Fluminense. Considero as três muito boas. A primeira delas é que o Fluminense alcançou marca muito importante na quantidade de sócios. O contador oficial do Fluminense, que tem lá no site, botou que o Fluminense passou de 64 mil sócios na segunda-feira, também conhecida como ontem. Fluminense passando aí essa marca expressiva. Vale lembrar que a meta do Fluminense para o ano de 2022 era passar de 60 mil sócios. Passamos e passamos legal, né? Desse número de sócios. Enfim, a torcida do Fluminense está chegando junto, está comparecendo. Fica só a dúvida, o questionamento, porque falamos disso em um vídeo semana passada, né, que foi inclusive o Explosão Tricolor que fez esse levantamento, porque no portal da transparência do Fluminense mostra que a gente tem só cerca de 25 mil sócios adimplentes, apesar de já ter mais de 60 mil. Então, e aí, como é que funciona? Qual o número que a gente deve levar em conta? Porque botam, né, a meta do Fluminense era passar de 60 mil, beleza. O Mário Bittencourt falou no Saudações Tricolores, se eu não me engano, que se bater 100 mil, consegue pagar a folha salarial do Fluminense só com sócios. Enfim, isso aí são coisas muito boas. Mas aí fica um questionamento meu, eu jogo essa pergunta aqui para vocês, que eu acho importante a gente fazer alguns questionamentos quando se trata de Fluminense, né? Alguns não, muitos questionamentos. Deixo para vocês, se algum de vocês souber responder, souber uma explicação, beleza. Se não, convido vocês a continuar fazendo essa pergunta junto comigo para a gente entender a situação do Fluminense. Quando se colocou a meta de 60 mil sócios, já se contava com a possibilidade de termos vários inadimplentes? Porque é isso que acontece hoje, né? Tem 25 mil no último balanço que saiu no portal da transparência, ali cerca de 25 mil sócios adimplentes. Ou seja, o resto está inadimplente. Ou seja, traduzindo aqui, português claro, é a galera que não está pagando em dia, que não está em dia com o sócio. Beleza? Quando se botou essa meta de 60 mil, calculou-se uma porcentagem ali de inadimplência? Ou essa meta era 60 mil sócios adimplentes? Porque se for, o Fluminense está muito longe de bater. A informação que saiu lá no balanço é de que o mês com mais sócios do Fluminense foi agosto, que a gente teve 37 mil sócios adimplentes. Se for 60 mil sócios adimplentes, apesar da gente ter batido essa marca muito boa, muito expressiva, a gente está longe de bater a meta, porque são só 25 mil sócios adimplentes. Então fica esse questionamento aqui, mas de qualquer forma é uma marca expressiva. 64 mil sócios, a ideia, né, é que o Fluminense consiga aumentar isso cada vez mais, e claro, é melhor você ter, eu acho melhor, tá, você ter um sócio inadimplente do que você não ter o sócio, porque esse sócio inadimplente é alguém que já foi sócio, né, ou melhor, ainda só precisa regularizar a sua situação. Acho mais fácil você conseguir fazer com que essa pessoa regularize a situação dela do que você converter uma pessoa nova para o plano. Enfim, cabe ao Fluminense aí tentar entrar em contato da melhor maneira possível com essa galera, um número grande, né, de sócios inadimplentes para botar todo mundo em dia, e aí sim a gente conseguir, né, os 3 milhões por mês, não é isso? 4 milhões por mês que Mário Bittencourt falou que o sócio está batendo. Marca muito boa, mas a gente tem esse questionamento, essa antena ligada, esse alerta aí na situação do Fluminense. Outra situação muito boa, que vai agradar grande parte da torcida tricolor, apesar de eu também ter alguns questionamentos, é sobre Paulo Henrique Ganso. Finalmente, na temporada 2022, foi o jogador que a gente esperava quando ele fechou em 2019, que a gente recebeu ele no aeroporto. Ganso conseguiu jogar esse futebol em 2022. Muitos vão dizer que é pelo treinador, até porque em 2019 o Diniz estava aí, e foi o outro ano que o Ganso conseguiu ter sequência, conseguiu atuar até bem,
nada perto de 2022, mas foi bem. Muitos vão acreditar o Diniz, embora o Ganso já tenha recuperado a vaga de titular lá com o Abel, né? Vamos falar do estilo de jogo, que realmente é muito diferente do que a gente via com o Odair, com o Roger, até com as versões anteriores do Marcão. Beleza, concordo com isso, mas o fato é que agora o Ganso está finalmente, né, fazendo valer o contrato alto que ele sempre teve com o Fluminense. E as notícias que saíram é que o Fluminense estava, né, próximo de renovar com o Ganso, propondo aí um contrato até o fim de 2025, né? Vale lembrar que o contrato atual assinado lá em 2019 pelo Pedro Abad era até o final de 2023. E a informação do jornalista Vitor Lessa é que o Fluminense já está muito perto de acertar essa renovação e que pode ser assinada aí nos próximos dias, né? Então vamos ficar atento aí nas redes sociais do Fluminense, porque logo devem informar, né, dessa renovação do Ganso, assim como já informaram do Cano, já informaram do Fernando Diniz. Em breve, André e Arias também já têm negociações. Paulo Henrique Ganso parece estar bem avançado para renovar até 2025. Eu renovaria até 2025? Provavelmente não, tá? Falando a verdade aqui para vocês, o Ganso já tem 33 anos, não é isso? 2025 ele vai estar com 36, vai terminar o ano com 36. O Ganso é um cara que oscila muito fisicamente. Não sei se o Ganso vai chegar tão inteiro em 2025, tá? No final de 2025. Agora, queria sim que o Ganso ficasse no Fluminense, tá? Não entendo errado, não tô pedindo a saída do Ganso do Fluminense, não. Mas ele ainda tinha mais um ano de contrato, assim, como eu acabei de falar, ele jogou um ano muito bem, que foi 2022. 2019 a gente pode considerar ali um ano bom dele, né? Pelo menos entrou em campo, desempenhou, mas 2020, 2021 ficou encostado, ganhando alto salário. E essa informação de renovação fala em aumento salarial para ele. Então, eu me preocupo com isso. Será que o Ganso 2023 vai jogar a mesma bola de 2022? Espero que sim. Torço muito para que isso, porque será muito importante para o Fluminense. Mas eu fico com essa pulga atrás da orelha. Talvez eu renovasse ele até o final de 2024, tá? Se precisasse renovar agora, eu até falei isso aqui em outros vídeos, outras lives, falava, olha, o Ganso, para ficar no Fluminense, ele vai ter que renovar esse contrato no final desse ano, senão ele vai sair. Para mim, isso era muito claro. Ou o Ganso renova agora, ou ele sairia nesse último ano de contrato, ainda mais valorizado, etc. e tal. Mas eu tentaria essa renovação até 2024, estender só mais um ano. Assim como eu falei sobre o Germancano, né? Também me preocupava essa renovação até 2025. Enfim, vamos torcer para dar tudo certo. A torcida a gente sempre está aqui. São dois jogadores que fizeram 2022 muito bom, então é completamente compreensível a renovação. O aumento salarial para o Germancano, sim, para o Ganso, eu acho que a gente poderia discutir, mas não é a pauta aqui, acho que não é a questão. Eu tentaria não dar um aumento para o Ganso, acho que ele já ganha um salário bem alto, mas enfim, não é o objetivo aqui. O objetivo é repassar para vocês a informação de que ele deve assinar oficialmente essa renovação nos próximos dias, de acordo com o Vitor Lessa, repórter da Rádio Globo. E a terceira notícia, meus amigos e minhas amigas, eu considero muito boa. Não sei se a diretoria do Fluminense vai considerar, não sei como é que vai ser, porque a gente sabe das questões do fluxo de caixa, o superávit, as metas financeiras do Fluminense, essas coisas que a gente ouve direto, né? Faz até às vezes a gente esquecer que torce para um time de futebol e não que a gente está analisando uma ação, né? Às vezes parece que eu estou analisando uma empresa para comprar ações, mas não. A gente está falando de um clube de futebol. Mas a gente sabe que o Fluminense tem aí a necessidade de vender jogador, né? De negociar atletas. Matheus Martins já não confirmaram oficialmente ainda, né? Não foi confirmado oficialmente ainda, mas a gente já... Acho que ninguém conta com ele no Fluminense para 2023. Todo mundo já sabe que vai ser vendido. Vai para a Udinese, ser emprestado para o Watford, enfim, etc. e tal. E aí começou um assédio muito grande em cima do Nino. O Fenerbahçe, né, time de Jorge Jesus, de olho no Nino, assim como o Galatasaray, Trabzonspor, enfim, times da Turquia, de olho no nosso zagueiro, no nosso capitão. E a informação que um jornal turco, que eu vou ficar difícil aqui para falar o nome, Aksan, não sei como é que se fala, AKSAN, enfim, esse jornal turco aí, informou que a pedida alta do Fluminense está afastando o Galatasaray de Nino. Vale lembrar, né, que a gente falou aqui que o Galatasaray tem um zagueiro que inclusive está na Copa do Mundo, que é o Vitor Nelson, da seleção da Dinamarca. Ele está na mira do Sevilha. O Sevilha estava sinalizando com uma proposta de 15 milhões de euros por ele, correto? E aí, o que estava acontecendo? O Galatasaray via o Nino como um potencial substituto. Fluminense, segundo informações, teria pedido 9 milhões de euros pelo atleta, dos quais o Fluminense tem direito a 60%, os outros 40% pertencem ao Criciúma. E aí, agora a informação de que o Fluminense pediu um valor alto, não especificou qual foi o valor, né? Porque essa informação do valor veio de outra fonte, não é desse jornal Aksan, enfim, já saiu em outros lugares que o Fluminense estaria pedindo 9 milhões. Eles só falaram que é uma pedida alta, sem especificar qual foi o valor que afastou, tá,
o Galatasaray de contratar o Nino. O Galatasaray está de olho no Juan Jesus, lembra dele? Que foi da base do Internacional e tal, está na Napoli, líder do campeonato italiano. O contrato se encerra no meio do ano que vem. O Galatasaray está virando os esforços para o Juan Jesus, acho que vai ser, enfim, melhor financeiramente, tecnicamente não sei, né? Mas enfim, para eles ir atrás do Juan Jesus e não do Nino. Eu considero muito bom, por quê? Porque o Nino, para mim, é um zagueiro de altíssimo nível, é um dos melhores que a gente tem no Brasil, se não o melhor, tá? Tecnicamente, tem suas falhas, tem suas questões que me irritam profundamente, com certeza, mas é um zagueiro de um nível que a gente não vai conseguir repor facilmente no mercado. Então, assim, já falei isso várias vezes, acho que para o Nino seria o melhor, para o Fluminense seria o melhor para todo mundo, que o Nino faça uma carreira extensa aqui no Fluminense, fica aqui por muitos anos, sendo titular, sendo soberano no futebol brasileiro, minha maneira de enxergar, mas é aquela coisa, né? Tem a questão do superávit, das metas financeiras, das vendas, etc e tal. Então, talvez não conseguir vender o Nino seja preocupante para o Fluminense, Fluminense SA, né? Fluminense empresa aí. Mas, enfim, eu quero saber de bola na rede, eu quero saber de título, e para isso eu quero jogador bom no time do Fluminense, jogador bom titular. É o que eu acho que é o Nino. O Nino, para mim, se encaixa nessa situação. Eu quero saber de vocês, meus amigos. Considera essas notícias boas? Questão do sócio, passamos 64 mil, tem parada da inadimplência, enfim, que tem que ficar sendo observada. Ganso renovando seu contrato, muito perto de renovar, muito perto de assinar até o fim de 2025, e Galatasaray se afastando de Nino. Fluminense, vale a pena pontuar aqui também, né? Diretoria, pulso firme. Foi pulso firme, uma coisa que a gente sempre pede, né? Definiu o valor, meu irmão, se não pagar, não vai levar, acabou, pô. É assim que tem que ser, eu acho que assim tem que ser levado. Você definiu o valor, e é isso. Ainda mais para jogador titular, jogador importante, o nosso capitão. Então fica aqui meu registro de parabéns. A galera fala que a gente só critica, né? Não, parabéns aqui à gestão Mário Bittencourt por essa postura até agora, né? Vamos ver se vai se manter. Quero saber de vocês a opinião. Nino, Ganso, número de sócios, solta a voz aí. Vamos trocar essa ideia sobre o Fluminense. Valeu? Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.